Olá, aqui é a Cibele e estamos voltando para o segundo bloco do programa Espiritismo para Iniciantes, os primeiros passos na doutrina. O tema de hoje é o Evangelho no Lar. No primeiro bloco, falamos sobre o porquê adotar essa prática e os benefícios que ela traz para as famílias que passam a cultivar o hábito do Evangelho no seu lar. Agora, vamos sugerir um breve roteiro de como colocá-lo em prática. Algumas providências devem ser tomadas antes do início do Evangelho no lar. A primeira delas, e muito importante, é escolher um dia e horário fixos para a realização da atividade. O ideal é que seja um horário em que normalmente nós temos ele livre e que a gente possa se dedicar a essa prática sem ser incomodado. Por que isso é necessário? Porque os espíritos superiores possuem muitas ocupações lá no plano espiritual e assim eles conseguem se programar para se fazerem presentes no nosso lar no horário exato da atividade e prestar toda a assistência que nós necessitamos. Caso ninguém da nossa família queira fazer o Evangelho no lar, não precisamos desanimar, que a gente pode começar fazendo sozinho mesmo. O benefício virá e quem sabe, ao verem o nosso exemplo, aos poucos eles topem se juntar conosco. Sozinho ou em família, nós precisamos escolher um cômodo tranquilo da casa. Desligar os celulares, aparelhos eletrônicos, telefones, enfim, preparar a nossa casa favorecendo o ambiente para preces e vibrações. Podemos colocar um copo com água para cada participante. Durante a reunião, os espíritos superiores fluidificam essa água, ou seja, colocam nela os fluidos revitalizantes que cada membro da família precise receber de acordo com suas necessidades e o seu merecimento. Por fim, precisamos selecionar o livro a ser estudado. Recomendamos aqui alguns, né? O mais usual é o Evangelho segundo o Espiritismo, que você pode ler na sequência dos capítulos ou ir abrindo aleatoriamente. Também sugerimos outros livros, como Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz, todos esses do Espírito Emmanuel. Tem também Agenda Cristã, de André Luiz, Jesus no Lar e Alvorada Cristã, de Neio Lúcio, Luz no Lar, de autores diversos, Deus Aguarda e Evangelho em Casa, de Meimei, Messe de Amor, de Joana de Ângeles, e caso você tenha crianças na família que vão participar, você pode optar pelo Evangelinho segundo o Espiritismo, que tem uma linguagem bem simples, e o livro Pai Nosso, de Meimei, ou ainda selecionar trechos de livros espíritas infantis. Bom, vamos então dar agora o passo a passo da atividade. Primeiro, fazemos uma prece inicial pedindo a assistência e proteção dos bons espíritos. Essa prece deve ser simples, sincera, breve e de preferência do nosso coração. Devemos evitar preces decoradas, pois mais vale os sentimentos que colocamos do que as palavras bonitas que porventura uma prece decorada possa ter. Em seguida, vamos abrir então o livro escolhido para fazer a leitura de um pequeno trecho. Ao final, a gente deve abrir espaço para comentários, solicitando para que todos os participantes da reunião também comentem o tema lido. Pode ser um comentário sobre um trecho que achou mais bonito e importante, pode ser sobre o seu entendimento a respeito do assunto,
alguns exemplos de situações já vividas, ou então como praticar aquele ensinamento no nosso dia a dia. No entanto, essa parte da reunião não deve se prolongar demais. Se a gente perceber que o assunto está sendo desviado do tema da noite, procure chamar novamente a atenção de todos para o estudo doutrinário. Depois dessa parte, vem aquilo que chamamos de vibrações. É o momento de elevarmos o pensamento ao alto e pedir proteção. Aqui, podemos vibrar pelo nosso lar, pelos participantes, pelos nossos parentes, amigos, vizinhos. Também podemos vibrar pelos enfermos do corpo e da alma, pelos desamparados, pelos encarcerados, pelos suicidas. Importante vibrarmos pela paz na terra, pelo melhoramento da humanidade, pelos nossos governantes. E também podemos abrir espaço para vibrar por algum caso que esteja preocupando os participantes no momento da reunião, como por exemplo, um acidente, uma calamidade, ou agora, como os afetados pela pandemia, ou qualquer outro pedido que o grupo que estiver conosco achar conveniente. Por fim, fazemos então uma prece de encerramento, também vinda do coração, agradecendo pelo momento vivido, pelos aprendizados absorvidos, pela orientação e amparo espiritual que todos receberam. E é isso. A reunião deve durar cerca de 20 a 30 minutos no máximo. O ideal é não suspender a realização do Evangelho no lar em nenhuma situação. Caso você viaje, leve o livro contigo e mantenha o compromisso com a espiritualidade onde quer que você esteja. Caso receba visitas, convide os visitantes para se juntarem à família e participar. Como você percebeu, não tem segredo. Dá para começar hoje mesmo, que tal? Vou ler para vocês agora uma mensagem do espírito Neio Lúcio, psicografada por Chico Xavier no livro Jesus no Lar. Essa mensagem mostra que a prática do Evangelho no lar não é uma invenção do Espiritismo. Jesus já praticava o culto cristão no lar quando passou pela terra há mais de 2000 anos. A mensagem diz assim: povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: Lavrará madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria,
Se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela, recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então, Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Façamos como nosso modelo e guia. Não custa absolutamente nada pôr em prática essa atividade uma vez por semana, não é mesmo? Basta ter vontade de iniciar, basta ter concentração nas leituras realizadas, participação nos comentários e disciplina quanto ao horário e persistência na realização da reunião. Você certamente sentirá diferença no seu lar. E assim encerramos o nosso programa de hoje. Lembro a todos os ouvintes que existe um canal da Web Rádio Caminho da Paz no YouTube. Se você perdeu algum programa anterior ou quiser ouvir novamente, basta acessar esse canal e conferir a nossa playlist. Todos os programas estão lá, à sua disposição, na hora que você quiser. E também renovo o convite para que você siga acompanhando os nossos programas todas as quintas-feiras nesse mesmo horário. Conto com a sua audiência. Um abraço fraterno e até o próximo programa.